você abrisse os teus ouvidos, mas junto com o abrir dos teus ouvidos, que você também abra o teu coração e que você permita que esta palavra traga correção para você, porque esta palavra trouxe exortação e correção para a minha vida. Você acredita que o Senhor, Ele corrige a todos aqueles quanto Ele ama? Quem acredita nisso aqui, diga glória a Deus. Então que nesta noite, meu querido, que nós venhamos nos permitir sermos corrigidos pelo Espírito Santo. Para quê? Para que em Deus nós venhamos ter uma vida abençoada. Às vezes coisas não acontecem nas nossas vidas, promessas que deveriam acontecer, coisas que deveriam acontecer não acontecem. Não é por culpa de Deus, mas é por culpa nossa. Por não sabermos proceder como o Senhor deseja, por não fazermos aquilo que Ele quer. Eu queria aproveitar que você está de pé e pedir a você, abra comigo em Colossenses, no capítulo 1. Hoje a gente vai sair daqui meia-noite, você pode dar glória a Deus aí? Amém? Brincadeira. Colossenses capítulo 1. E nós vamos ler a partir do versículo de número 15, Colossenses. Pode tomar o teu assento, pode sentar no seu lugar. Colossenses no capítulo 1. No versículo 15 diz assim a palavra de Deus: o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas. Você pode dar glória a Deus aí? É nele. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Amado, como essa palavra arrebentou o meu coração, mas não apenas o meu coração, como essa palavra arrebentou o meu ego. Como essa palavra arrebentou o meu eu. Eu vou ler mais uma vez, estamos em Colossenses capítulo 1, versículo 15. O qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Você pode estender a tua mão e abençoar a minha vida nessa noite? Feche os teus olhos, começa a falar com Deus, começa a orar, começa a abençoar a minha vida. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós vamos estar ministrando esta palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Ó Deus, e cada pessoa que está aqui, Senhor, não veio para brincar, para passar tempo, mas essa pessoa, ela veio para ser ensinada, ela veio para receber uma palavra, para receber uma direção. Então, em nome de Jesus, Espírito Santo, fala conosco nesta noite, ensina-nos aquilo que precisamos aprender, ó Deus, para que venhamos ser servos agradáveis, que venhamos ser, ó Deus, vasos de honra cada vez mais na Tua presença. Então ministra o nosso coração e fala conosco, em nome de Jesus é o que nós oramos, te pedimos e com fé te agradecemos, e que assim seja feito, e a igreja diga amém. Jesus, vamos aplaudir bem forte ao Senhor aí, dá a tua melhor salva de palmas para o Senhor. Antes da gente começar a ministrar, a primeira coisa que o Espírito Santo nos impulsionou a perguntar, quando o Senhor começou a trazer essa palavra ao nosso coração, e eu quero retransmitir esta mesma pergunta para você, porque quando Deus ele começou a trazer a revelação, Ele me fez esta pergunta, e eu quero transmitir essa mesma pergunta para você. Quem é que está no centro da sua vida? Esta é a pergunta que o Senhor ele já começa a falar, começa a trazer ao nosso coração nessa noite. Quem é que está verdadeiramente no centro da sua vida? Quem é que hoje está verdadeiramente assentado no trono do seu coração? É uma pergunta que você não tem que responder para mim, é uma pergunta que você não tem que responder para a pessoa que está do seu lado, mas é uma pergunta que você precisa responder para si e para o Espírito Santo. E por que eu estou começando essa palavra trazendo essa pergunta? Porque a grande verdade é, e nós já falamos acerca disso várias e várias vezes,
que todos nós queremos as bênçãos de Deus. Ninguém vem à igreja, ninguém busca o Senhor, ninguém procura uma casa de oração, simplesmente por procurar, mas todos nós, uma vez que nos dispomos a buscar a Deus, todos nós queremos as bênçãos de Deus. Todo mundo quer ser abençoado, todo mundo quer ser curado. Todo mundo quer ver a sua vida sendo transformada, todo mundo quer aquilo que Deus ele pode fazer, aquilo que Deus ele pode nos dar. E volto a dizer para você, isso não é errado. Não é errado eu querer a cura que o médico dos médicos tem para me dar. Não é errado eu querer a prosperidade que o dono do ouro e da prata tem para me oferecer. Não, não é errado. Só que o grande problema é que na maioria das vezes nós queremos as bênçãos, mas nós tratamos o Senhor como se Ele fosse um simples detalhe na nossa vida. Nós queremos as bênçãos que Ele tem para nos oferecer, queremos os benefícios que Ele tem para nos render, mas a forma com que nós o tratamos, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, fora dos olhares da igreja, muitas das vezes nós não tratamos o Senhor da mesma maneira com que realmente Ele merece. A forma com que tratamos o Senhor no nosso dia a dia, e não é no culto não é aqui, pelo contrário, aqui a gente chora, aqui a gente se derrama, na presença de Deus aqui na igreja a gente levanta a mão, todo mundo canta, todo mundo louva, todo mundo adora, na igreja a gente se prostra, na igreja a gente faz como de fato deveríamos fazer. O problema é que todo esse protocolo que a gente segue à risca dentro da igreja, nós não praticamos fora. Quantas vezes você já chorou na presença de Deus dentro da sua casa? Não para pedir bênção ou porque você está triste por uma situação que aconteceu, mas quantas vezes você chorou na presença de Deus simplesmente por Ele ser maravilhoso na sua vida? Quantas vezes? Quantas vezes você cantando um louvor dentro da tua casa, o Espírito Santo te tomou e você chorou e você deu liberdade para o Senhor? Aqui na igreja a gente se prostra de fato, mas o problema é que fora da igreja, no nosso cotidiano, na segunda, na terça, na quarta-feira, no trabalho, na convivência com os amigos, no nosso dia a dia, a gente acaba não fazendo a mesma coisa. A fidelidade contínua, ela é como uma semente. Repita isso comigo, a fidelidade contínua, ela é como uma semente. Uma semente que com o tempo ela frutifica não só em maturidade espiritual, mas também em recompensas eternas. Eu posso ouvir um glória a Deus aí, amados? Isso é tremendo. Quando eu tenho uma fidelidade contínua, quando eu tenho uma adoração contínua, essa adoração contínua é como uma semente que frutifica em maturidade. Eu passo a ser um homem, uma mulher, uma pessoa mais madura naquilo que diz respeito às coisas espirituais. E ao mesmo tempo em que eu ganho maturidade espiritual para entender o mundo espiritual, eu ainda sou abençoado. Mas o problema é que muitas das vezes nós só somos fiéis na igreja. O problema é que a gente lê, a gente fala, a gente sabe. Esse texto que a gente leu aqui, isso aqui não é novidade. Quantas e quantas das vezes você já não leu que tudo é nele, por ele e para ele? Quantas e quantas das vezes você já não falou, você já não ministrou pessoas dizendo: meu querido, a tua vida tem que ser nele, por ele e para ele. O problema é que a gente lê, a gente fala, a gente sabe que tudo é para ele. Só que na hora da gente reverenciar o Senhor como aquele que de fato tudo criou, como diz o texto, na hora da gente reverenciar o Senhor como aquele que é digno de receber todas as coisas, na hora de nós honrarmos Ele com o senhorio que de fato lhe pertence, nós não fazemos isso. Hoje nós não vamos pregar uma palavra cheia de revelações. Hoje nós não vamos pregar uma palavra cheia de versículos e de escatologia. Não. É uma palavra para a gente aprender a ser crente.
é uma palavra para a gente aprender a andar com Deus. Glória a Deus, amados. Nós estamos no ano de 2025, e a palavra profética que nós recebemos para esse ano é que seria um tempo de nós andarmos com Deus. Mas, meu querido, eu acho que é o que menos nós temos feito. A gente sabe o que deve fazer, mas não fazemos. Pelo contrário, o máximo que muitas das vezes nós fazemos é o que a gente fez aqui. É a gente cantar canções das quais a gente admira a letra. Como é gostoso cantar essa canção. Eu adoro cantar essa canção. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e por alegria. Com alegria. Admiramos a letra das canções, mas não vivemos aquilo que a gente canta na prática. A gente canta que está gastando a vida, a gente canta que está se humilhando, a gente canta que está buscando, mas o que a gente está fazendo? Nada. O máximo que fazemos é a gente se emocionar. Somos emocionados e não quebrantados. Nos sensibilizamos com a palavra, mas não mudamos através dela. Eu sei que eu devo fazer uma série de coisas, mas não faço. Queridos, e quando eu ouvi a letra dessa canção, e eu busquei esse texto em Colossenses, e o Senhor começou a ministrar no meu coração, o Senhor foi trazendo à tona o quanto a igreja, eu não estou falando MAP, eu estou falando a igreja de um modo geral, o quanto a igreja está doente, e está longe de Deus, o quanto o nosso evangelho, como dizem aí de maneira popular, é Nutella. Você pode dar uma glória a Deus aí, amados? Vivemos um evangelho Nutella, em que se a gente não ganha a casa, em que se a gente não ganha o carro, em que se eu não consigo comprar aquilo que eu desejo, em que se a porta de emprego não abre, a gente se desvia, a gente fecha a cara, a gente diz que está cansado. Meu irmão, os crentes antigos, eles eram jogados na cova dos leões, e enquanto os leões estavam destruindo, eles estavam levantando e adorando ao Deus vivo. Você pode dar glória a Deus aí, amado? A gente reclama porque o dinheiro não caiu. Eles morriam sendo destruídos em covas, repletas de leões, e eles entregavam a sua própria vida glorificando a Deus. Queridos, como Deus, Ele me fez pensar nessas coisas nesse final de semana. Nesse texto aqui de Colossenses, a primeira e a mais importante coisa que Paulo diz é, guarde essa frase: tudo foi criado por meio dele e para ele. Diga glória a Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga tudo. Diga bem alto, diga tudo foi criado por meio dele e para ele. Você sabe o que significa isso aqui na prática? Isso significa que a sua vida, isso significa que a sua existência, o seu chamado, o seu louvor, a sua adoração, a sua família, tudo que existe em você foi criado para glorificar e exaltar aquele que te formou, que é o Senhor. Glória a Deus, amados. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, nós não nascemos para nós mesmos. Você não nasceu para você mesmo. Aquilo que você tem, aquilo que você recebeu, não é para você gastar com a sua vida, não é para você se preocupar com você, não. Egoísta quando fazemos isso. Egoístas somos ao fazermos isso. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho é para louvar, glorificar e exaltar aquele que vive e reina para todos sempre. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? No livro do profeta Isaías, no capítulo 43, no versículo 7, a Bíblia diz: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória. Diga glória a Deus. Olha que coisa tremenda. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei e também os fiz. Glória a Deus, amado.
Você não nasceu para você mesmo, você nasceu para a glória de Deus. Vira para a pessoa que está ao teu lado, fala para ela, você não nasceu para você mesmo. Você nasceu para a glória de Deus. Você não nasceu para você viver a sua vida como você quer. Você não nasceu para andar do jeito que você acha melhor. Você não nasceu para pensar do jeito que você acha melhor pensar. Não, você nasceu, foi criado, formado para que o nome do Criador fosse glorificado através de você. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, não importa, mas tudo o que você fizer, faça para quê? Para a glória de Deus. Amém, amados? Em Atos capítulo 17, versículo 28, ele diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Você pode repetir isso? Diga: pois nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Em outras palavras, a vida não se trata de você. A vida não se trata do que você quer. Caminhar com Deus, servir a Deus, não significa fazer aquilo que você quer. Querido, olha para mim, o mundo não gira em torno de você, você sabia disso? Porque tem pessoas que pensam que o mundo, gira em torno dela, que ela é o centro das atenções do mundo, e que nada pode dar errado, que nada pode acontecer, e nada pode sair do plano, porque se sair, alguma coisa está errada. Meu irmão, o mundo não gira em torno de você, nem da sua vida, e muito menos dos seus problemas, não. Não é Deus quem tem que correr atrás de você para mudar a sua vida, não. É você que tem que orbitar na vontade de Deus, para que através da presença de Deus na tua vida, a tua vida seja transformada na caminhada e o nome do Senhor seja glorificado. É desse jeito, amados. Eu lembrei da época da escola, que era ciência, se eu não me engano. Há muito tempo atrás a gente estudou, não sei nem se na escola ensina isso, os movimentos rotacionais da Terra. E haviam dois movimentos muito importantes. Existem dois movimentos muito importantes: o movimento de rotação e o movimento de translação. Quem conhece isso aqui? Quem lembra disso aí? Levanta a mão da glória a Deus aí. Diga comigo: o movimento de rotação e movimento de translação. O movimento de rotação é o movimento, segundo ali o que diz a ciência, o movimento de rotação é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Ou seja, o movimento de rotação é o movimento que a Terra faz em torno dela mesma. E o movimento de translação é o movimento que a Terra faz, em que a Terra gira em torno do Sol. Então existem dois movimentos que a Terra faz: o movimento que ela faz em torno dela mesma e o movimento que ela faz em torno do Sol. Eu não posso viver a minha vida em torno apenas das minhas coisas. Amados, você não é uma terra que foi criada para viver rotacionando, para que as coisas fiquem rotacionando com você no centro. Não, o centro da tua vida não é a terra, o centro da tua vida não é você. O centro da tua vida é o sol da justiça, o sol da justiça que é Deus. E quando você orbita, quando você rotaciona, quando você direciona a tua vida em redor de Deus, é aí que a bênção vem, é aí que o milagre acontece e a glória do Senhor é manifesta. Entenda. Olhe para mim, não é Deus que precisa mudar a sua vida para você buscar a Ele. Ah, pastor, quando Deus mudar o meu marido, quando Deus mudar a minha esposa, quando Deus abrir a porta, quando Deus me der a bênção, aí eu vou. Você está errado. Não é Deus que precisa mudar a sua vida para você buscar a Ele, não. Não se trata, olha aqui para mim, o Evangelho. Não se trata de Deus resolver os teus problemas para só depois você buscar a Ele. Não, pelo contrário. Você sabe do que se trata o Evangelho? Se trata de você, com todos os teus problemas, com todos os seus defeitos, com todas as suas limitações, ser humilde o suficiente para dizer: Senhor, eu não presto.
presto, mas eis-me aqui, me usa, me muda, me transforma. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu querido? É disso que se trata o Evangelho. É você dizer para Deus: Senhor, estou todo quebrado, estou todo escangalhado, eu não presto, eu sou o pior de todos, mas eu estou aqui, Senhor, eu te quero na minha vida. É você se lançar nele, diga glória a Deus. Se lançar nele para quê? Para que nele, por ele e para ele sejamos transformados. Deus, ele vai te transformar quando você se lançar nele, por ele e para ele. Diga glória a Deus. Fala para essa pessoa que está ao teu lado: Deus vai te transformar e a tua vida vai mudar quando você se lançar nele, por ele e para ele. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Se lança na presença do Senhor e ele vai mudar a tua vida. Diga glória a Deus. Querido, quando nós entendemos essa verdade, quando nós entendemos como é que a coisa funciona com Deus, quando nós entendemos que tudo, olha para mim, quando a gente entende que tudo, e principalmente nós, quando a gente entende que nós fomos criados nele, por ele e para ele, a gente não troca mais os altares por palcos. Sabe por que tem muita gente que está trocando o altar por palcos? Porque a pessoa não entende que ela não nasceu para ela mesma, mas ela nasceu para ele, por ele e para ele. Quando nós entendemos que nós nascemos nele, por ele e para ele, a gente não troca o altar por palcos. A gente não troca adoração por entretenimento. A gente não troca compromisso por conveniência. Quantas e quantas pessoas estão trocando, amados, o compromisso com Deus, estão trocando o chamado de Deus por conveniência. Por que a pessoa faz isso? Não é falta de conhecimento da palavra, não é falta de conhecimento de Deus, não. É porque ela não entende que ela nasceu para ele, por ele e para ele. Amém? Quando a gente tem um entendimento que a nossa vida não é de nós mesmos, mas nascemos nele, por ele e para ele, a gente não troca promessas por pratos, né? Quantas pessoas estão trocando promessas por pratos, como fez Esaú? Queridos, por que Esaú perdeu a bênção? Todo mundo sabe. Esaú perdeu a bênção porque a princípio ele trocou as bênçãos eternas por uma coisa passageira. Ele trocou a primogenitura pelo prato de lentilhas. Quem conhece essa passagem aqui, diga glória a Deus. Todo mundo sabe disso. Mas por que ele fez isso? Por que Esaú chegou a esse ponto? De pegar a bênção da primogenitura, algo que o próprio Deus lhe entregou, e simplesmente trocar por um prato de comida. Você sabe por que ele fez isso? Ele fez isso porque ele não entendeu que tudo que ele tinha de Deus não era para ele. A primogenitura que ele recebeu de graça, sem ter feito nada, sem ter se esforçado em nada para receber, ele não recebeu para ele. Ele recebeu para que através daquilo que ele recebeu, ele glorificasse o nome do Senhor. Glória a Deus, amados. Esaú não entendeu. Assim como muitos de nós não entendemos que aquilo que a gente recebe de Deus não é para nós. Aquilo que você recebeu de Deus não é para você engordar, não é para você se encher, não é para você se inflar, não. Aquilo que você recebeu de Deus é para que você venha devolver para Deus em forma de honra, em forma de glória, em forma de louvor. Diga glória a Deus. É assim que a coisa funciona. Esaú trocou a bênção de Deus porque ele não entendeu que aquela bênção de Deus que ele recebeu não era para ele. Querido, o teu corpo, que você bate no peito e diz que é teu, o teu corpo não é teu, o teu corpo é de Deus. Por que eu não posso fazer sexo antes do casamento?
Por que eu não posso prostituir? Por que eu não posso adulterar? Por quê? Porque o corpo que você diz que é teu, a mão que você diz que é tua, a boca, os olhos, o corpo que você diz que é teu, não é teu, é do Senhor. E você não recebeu esse corpo para mentir, para adulterar. Você recebeu esse corpo para louvar, para adorar e para bendizer o nome daquele que vive. Aleluias. Diga comigo, o meu corpo. Diga bem alto, diga, o meu corpo não é meu, mas é de Deus. Quantas e quantas pessoas estão pegando o corpo que é de Deus, pensando que é dela, e destruindo o seu próprio corpo. Mas olha o que a palavra está falando. A tua casa, olha aqui para mim, olha aqui para mim. A tua casa, tudo não é nele, por ele, para ele. Quem concorda comigo aqui? É por ele? É por ele? É nele? É para ele? Sim ou não, igreja? Então a tua casa não é tua, a tua casa é de Deus, meu irmão. Não tem que entrar qualquer um na tua casa. Não tem que entrar qualquer coisa na tua casa. Lixo não pode entrar na tua casa. Lixo tem que ficar do lado de fora. Porque a casa que você tem não é tua. A casa que você tem é de Deus. Diga glória a Deus aí, meu irmão. Cuidado com aquilo que você coloca dentro da sua casa. Cuidado com as pessoas que você permite que entrem na sua casa. Porque a sua casa foi dada para você, para ser um lugar onde o Senhor é glorificado. A tua família é de, diga, a minha família. Diga bem alto, a minha família é de Deus. Você tem responsabilidade com teu marido, mulher. Você tem responsabilidade com a tua esposa, homem. Você tem responsabilidade com os teus filhos. Diga assim comigo, os meus filhos. Diga bem alto, os meus filhos não são meus, são de Deus. Amém, amados? A gente não cria filho para nós. Tem pessoas que acham que cria filho para o pai. O pai acha que cria filho. Eu não crio filho para mim. Porque se eu criar filho para mim, eu mimo. Eu não crio filho para o mundo. Porque se eu criar o filho para o mundo, ele vai ser um obstinado. A gente tem que criar filho para Deus, sabe para quê? Para que os nossos filhos, quando crescerem, levantem a mão e sejam adoradores. Aplauda bem forte ao Senhor. Você não tem que criar filho para você, você tem que criar filho para Deus, porque eles são de Deus. Como é que você tem criado os teus filhos, meu irmão? Você tem criado os teus filhos para você, mimando? Você tem criado os teus filhos para o mundo, ensinando ele a ser impiedoso, mais forte? Ou você tem criado ele para Deus, ensinando ele a ser um homem de oração, uma mulher de oração, um menino de oração, uma menina de oração? O que é que você tem feito? Diga comigo, o meu dinheiro não é meu. Diga bem alto, o meu dinheiro é de Deus. Ai, como isso dói, pastor. Eu falei. O pouco que Deus te deu, Ele te deu para você viver, mas para você glorificar a Ele. O muito que Deus te deu, Ele te deu para você viver dignamente, mas Ele também te deu para glorificar a Ele. O problema é que a gente não quer usar aquilo que Deus nos deu para glorificar a Ele. A gente quer usar aquilo que Deus nos deu para servir a nós. A gente quer ter a melhor casa, a gente quer ter o melhor carro, a gente quer ter a melhor roupa, mas a gente não quer servir a Deus. A gente não quer gastar aquilo que temos. A gente gastava aquilo que a gente tinha com caixas e mais caixas de bebida. A gente gastava aquilo que a gente tinha na prostituição. A gente gastava aquilo que a gente tinha no pecado. Mas quando a gente vem para Deus, a gente não quer gastar. Diga assim, o meu dinheiro não é meu, mas é para glorificar a Deus. Diga assim comigo, a minha saúde não é só para o meu bel prazer, mas é para glorificar a Deus. Diga glória a Deus. Amado, não adianta a gente estar na igreja dando glória a Deus e aleluia, e a gente não entender essas verdades aqui, ó. Sabe essas verdades duras de ouvir? Nua e crua. Se a gente não entender isso aqui, a gente está perdendo tempo na igreja. Se a gente não entender e não começar a praticar isso daqui. E eu estou falando de praticar isso daqui. Somente quando praticamos isso, é que a gente vai começar verdadeiramente a viver as promessas. É quando a gente pratica. Diga comigo, é quando praticamos. Glória a Deus, amados.
Porque o grande problema aqui não é a gente ter entendimento. A gente já passou da época de não entender. A gente já passou da época de não entender a palavra. Não, para com esse negócio de eu não entendo, não. Se você acessar a internet, você vai encontrar milhares de pastores no YouTube que pregam palavras tremendas e que traz tudo explicadinho. Aqui na igreja a gente prega a palavra verdadeira, a gente fala coisa nua, crua e rasgada. Então a questão não é entender. Entender a gente entende que tudo é de Deus. Entender, a gente entende que tudo é para Ele, por Ele e para Ele. A gente entende. O problema não é entender, a questão é a gente começar a praticar isso. E a gente começar a praticar que se tudo é dele, por Ele e para Ele, então a minha casa, o meu dinheiro, a minha família, os meus desejos, as minhas vontades, os meus sonhos, tudo tem que ser direcionado para Ele. Querida, a questão não é saber que a gente não deve vir para a igreja para prosperar, para receber bênção. A gente sabe. A questão não é essa. Mas a grande questão, o problema é que a gente vir para a igreja só para, como diz a letra da canção, né? Vir para a igreja só para preparar o caminho. Estou preparando um caminho. Ir para a igreja só para preparar o caminho é muito pouco. O grande problema da nossa geração é que a gente sempre precisa de alguma coisa além de Jesus. Ah, você vai para a igreja hoje? Vou. Por quê? Vou para a igreja hoje para, né? Eu estou passando por uns problemas, estou com uma vida difícil, estou precisando de Deus. Você tem que vir para a igreja para louvar Jesus, meu querido. Você tem que abrir a tua boca no momento do louvor, como a pastora estava louvando aqui, a Juliana, os ministros, as ministras louvando aqui. Meu irmão, você tem que chorar, chora na presença de Deus. Quando a gente estiver louvando, levanta a tua mão, abre a tua mão, fecha os teus olhos e se desliga do mundo e se liga no céu. Se conecta no céu, amado, porque é conectado com o céu que o Senhor, Ele desce à terra e Ele muda a tua realidade. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. A tua realidade na terra, ela é mudada quando você se conecta com o céu. Mas o grande problema é que as inclinações do nosso coração não nos permitem buscar a Deus só por Deus. As inclinações do nosso coração, as expectativas que a gente nutre, não nos permitem adorarmos somente a Jesus. Não permite somente Jesus ser o suficiente. Não, eu vou para a igreja porque Jesus é Senhor, mas eu preciso da cura. Eu vou para a igreja porque Jesus é Deus, mas olha a minha vida, olha o meu casamento, olha isso, olha aquilo. Mateus capítulo 6, versículo 21, a Bíblia diz, Jesus ele vai dizer o seguinte: pois onde estiver, olha aqui para mim, onde estiver o vosso tesouro, ali estará o que, igreja? Ali estará o que, igreja? O vosso coração. Então repita comigo, diga onde estiver. Diga isso bem alto, diga onde estiver o meu tesouro, ali também estará o meu coração. Em outras palavras, você sabe o que o Senhor está ensinando aqui? Aonde estiver aquilo que é importante para mim, ali estará a minha atenção. O que é que tem sido importante para você? Deus ou seus problemas? Deus ou a tua falta de dinheiro? Deus ou as tuas lutas? Aonde é que está a tua atenção? Onde é que está o teu foco? Pastor, mas é difícil a gente só focar em Deus. Quando a gente chega em casa e a gente tem um marido que bebe. É difícil só focar em Deus, pastor. Quando a gente chega em casa e abre os armários e não tem quase nada para comer e a vida financeira está difícil. Eu sei que é difícil, mas nessa noite o Senhor está dizendo: para de olhar para o vento, para de olhar para a tempestade, foca em Jesus, porque focado em Jesus, meu amado, o vento vai soprar, a água vai vir, mas você vai andar sobre as águas. O sobrenatural de Deus vem, porque Ele é fiel. Aleluias! Diga comigo, Deus é fiel. Pode aplaudir bem forte o Senhor. Glória a Deus. O grande problema da nossa geração, o grande problema da nossa geração é que para as nossas pretensões, para os nossos interesses, só Jesus não basta, né? Só Jesus não basta. Tem que ter mais alguma coisa.
É igual aquele casal que não se completa sozinho. Eu e a pastora, nós tínhamos um casal que nós atendíamos, que era a nossa ovelha numa igreja em que nós estávamos em Brasília. E era uma bênção aquele casal. Mas eles tinham um problema. Eles sozinhos não se completavam. Eles precisavam sempre ter pessoas na casa deles. Ou eles precisavam sempre ter dinheiro no bolso para poder, no final de semana, ir num restaurante. Para, no final de semana, poder passar, semanas de férias, final de semana de férias em algum lugar, de folga em algum lugar. Eles precisavam estar fazendo alguma coisa, eles precisavam de algo mais. Porque se colocassem os dois sozinhos dentro de casa, não dava certo. Amado, se Jesus não te der a casa que você espera, se Jesus não te der o carro que você deseja, se Jesus não curar a enfermidade que o médico disse que não tem jeito, o que será da tua fé? O que seria da nossa caminhada? Será que nós continuaríamos preparando o caminho? Será que se o Senhor chegasse e dissesse: olha, de tudo que você quer eu não vou te dar nada, será que nós continuaríamos endireitando as nossas veredas? Meu irmão, essa é a pedrada que o Senhor me deu nesse final de semana. E aí, diante disso, diante de tudo isso que eu falei para você, diante de todas essas realidades que não são peculiares a um ou outro, é todo mundo, essa palavra é para todo mundo. Essa palavra não é só para você, não é para mim também. É que eu recebi para pregar, mas essa palavra é para mim também. Mas aí, diante de tudo isso, como é que a gente pode cantar uma canção dizendo: por Ele eu estou gastando a minha vida? Será que a gente pode cantar uma canção como essa mesmo? Como é que eu posso dizer que eu estou gastando a minha vida para Deus, se às vezes eu não gasto 10 minutos de oração por dia na igreja? Eu estou gastando a minha vida, mas eu não gasto 10 minutos de oração em casa. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, mas a gente não gasta 2 dias na semana para vir na igreja. A gente pode cantar uma canção como é que eu estou gastando a minha vida, se para vir num culto que dura 2 horas eu reclamo? Como é que eu posso dizer que eu estou gastando a minha vida, se para vir num culto de 2 horas, onde você vai adorar a Deus, onde você vai ouvir uma palavra e glorificar o Senhor? Como é que a gente pode dizer que a gente está gastando a nossa vida, se a gente não consegue numa célula, se a gente não consegue num culto, se a gente não consegue gastar o mínimo de tempo possível do nosso dia? Por Ele eu estou gastando a minha vida, mas a gente não consegue, uma vez no mês, gastar 2 horas para vir fazer a faxina na igreja. Meu irmão, você não sabe a luta que a gente passa para fazer faxina aqui na igreja para a Santa Ceia. Aí está todo mundo cantando: por Ele eu estou gastando a minha vida. Está gastando nada. Não estamos gastando não, a gente está sendo hipócrita. Não estamos gastando não, meu irmão. A gente não gasta a sola do nosso sapato para evangelizar as pessoas. A gente não gasta a sola do nosso chinelo para ir na casa de alguém fazer uma visita. A gente não gasta 10% do salário que vem na nossa mão para ser dizimista para Deus. E a gente ainda está dizendo, e a gente ainda está cantando: estou gastando a minha vida. Meu irmão, como Deus falou pesado comigo nessa palavra, meu irmão. Aí o louvor continua, não é? Aí ele diz assim: perdendo tudo por amor e com alegria. Que tudo é esse que a gente está perdendo, igreja? A gente perde o culto, mas o passeio a gente não perde. Glória a Deus, igreja. A gente perde sim. A gente perde o jejum do mês. O jejum do mês a gente perde, mas o churrasco a gente não perde.
A gente perde a Santa Ceia, mas o feriado a gente não perde. Amém, igreja? Quem está entendendo, pastor, aqui nessa noite, diga glória a Deus. Só que a gente faz tudo isso, e a gente se esquece de uma coisa, que Ele virá. A gente está vivendo a nossa vida do nosso jeito, dizendo que é para Ele, mas é para nós. Dizendo que estamos vivendo para Ele, mas a gente está vivendo para nós. Dizendo que a gente está gastando para Ele, mas a gente está gastando para nós. Mas a gente se esquece que Ele virá, soberano em poder, Ele virá. Diga glória a Deus. Apocalipse no capítulo 22, versículo 12 diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo. Diga glória a Deus. Igreja, isso é sério. Não se trata de você vir no clube da Luluzinha na quinta, no clube da Luluzinha no domingo, não. Se trata de vida ou morte, de bênção, de salvação ou perdição, céu ou inferno. Jesus está voltando. Prepara-te, ó Israel, diz a palavra, para te encontrares com o teu Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4 diz: porque o Senhor mesmo descerá do céu, com grande brado, a voz de arcanjo, ao som de trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Levanta a tua mão, abre a tua boca, diz: Senhor, eu quero subir. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Mas para subir a gente tem que mudar. Para subir a gente tem que mudar as nossas prioridades, aquilo que é importante para nós. Naquele grande dia o Senhor virá, mas só subirá com Ele aqueles que, ao invés de terem vivido para si, viveram nele, por Ele e para Ele. Diga glória a Deus. Quem é que vai subir? Não é aquele que pregou mais, não é aquele que tocou melhor, não é aquele que é mais bonito, que é mais agradável, que é mais bacana, que é mais legal. Quem é que vai subir? Não é aquele que deu o dízimo alto, não. Quem é que vai subir? É aquele que viveu nele, por Ele e para Ele. Diga bem alto: nele, por Ele e para Ele. Diga mais uma vez: nele, por Ele, para Ele. Repita de novo: nele, por Ele e para Ele. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor dizendo isso: nele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Lembra da pergunta que nós fizemos no início? Nós perguntamos: quem é que está no centro da tua vida? Quem é que está sentado no trono do teu coração? Queridos, a palavra é clara, olha aqui para mim: Cristo está acima de tudo. Cristo é mais importante do que o trabalho que você tem. Cristo é mais importante do que a casa. Cristo é mais importante do que a mulher, do que o marido. Cristo está acima de todas as coisas. Cristo não é parte da criação, não. Ele é o Criador. Ele não é apenas o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. É Ele quem sustenta. Você está vendo o universo, você está vendo a terra. Ele sustenta tudo isso aqui com o poder da sua palavra. É isso. É Ele quem governa a igreja. É Ele que define o propósito da minha e da sua existência.
Só que, infelizmente, muitos de nós temos vivido como se ele fosse só um detalhe. Eu vou à igreja para ir, né? Fazemos planos, mas só pedimos bênção depois. Primeiro a gente faz os planos, primeiro a gente toma as decisões e depois a gente vê o que Deus acha. É assim que vivemos. Cantamos para Ele, mas pensamos em nós. Dizemos que Ele reina, mas quem decide somos nós. Ele reina, mas na minha família quem manda sou eu. Ele reina, mas na minha casa quem manda sou eu. Ele reina, mas no meu negócio, no meu dinheiro, na minha vida, no meu isso, sou eu. Deus, nessa noite, através desta palavra dura, Ele está chamando. Ele começou chamando a mim, e agora Ele está chamando a cada um de nós, para tirarmos da nossa vida todas as coisas que têm usurpado o lugar que é dele. O que é que tem tirado da tua vida o lugar que é dele? O lugar de primeiro, o lugar no trono do seu coração. Deus nessa noite está nos trazendo aqui, sabe para quê? Para tirar as pretensões da nossa mente, para tirar o nosso ego do trono e principalmente para tirar os ídolos do nosso coração. Deus não quer que o teu ego reine, Deus quer que Jesus Cristo reine. Deus não quer que a tua vontade prevaleça, Deus quer que a vontade dEle prevaleça. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja, para que o nome dEle seja glorificado e exaltado nos céus e na terra e em todo lugar. Diga glória a Deus. Se é para cantar, é Ele. E nós vamos cantar de novo. Você pode dar glória a Deus aí? Nós vamos cantar de novo. Mas se é para cantar, é Ele. Então a partir de hoje, Ele precisa ser tudo. Se é para cantar, é por Ele. Então a partir de hoje eu tenho que estar aqui por Ele. Eu tenho que cuidar da minha vida por Ele. Eu tenho que ser fiel para Ele. Eu tenho que exaltar a Ele. Eu tenho que fazer em primeiro lugar para Ele. Diga glória a Deus. Amém, amados? Ser tudo, não só no louvor, mas Ele precisa ser tudo, além de no louvor. O Senhor precisa ser tudo na minha vida, nas minhas escolhas, no meu tempo e no meu coração. Diga assim comigo: a partir de hoje, eu quero fazer de Deus tudo na minha vida. Tudo na minha vida, tudo nas minhas escolhas, tudo no meu tempo e tudo no meu coração. Agora, de verdade, quantos querem isso? De verdade mesmo. Porque também tem esse detalhe. Às vezes a gente vem para a igreja não porque a gente se converteu, mas porque a gente foi convencido. E quando a pessoa está na presença de Deus não convertida, mas convencida, uma pessoa não convertida, somente convencida, ouve uma palavra como essa, ela diz: não, é muito difícil, é muito para mim. A pessoa não quer isso aqui. Ela quer simplesmente aliviar a consciência, estando uma vez por semana na igreja. Ela quer simplesmente aliviar a consciência, achando que ela vindo na igreja é o suficiente. Não adianta vir na igreja. Eu tenho que estar aqui nele, por Ele e para Ele. Quantos querem isso na sua vida? Diga glória a Deus. Então eu quero pedir a você, se coloque de pé. Nós vamos louvar ao Senhor de novo.